elementos, requisitos ou pressupostos do ato administrativo. Elementos, requisitos ou pressupostos, famoso confiformóvel, competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Atributos ou características são o famoso PAI. O que seria o PAI? Presunção de legitimidade. Presunção de legitimidade, primeiro deles. Para alguns autores mais antigos, presunção de legalidade. Para outros autores, presunção de legitimidade, de legalidade e de veracidade do ato administrativo. O que é a presunção de legalidade? O ato presume-se em conformidade com a lei, com o direito. Presunção de legitimidade, conformidade com a lei e com os princípios. Presunção de veracidade, conformidade com os fatos. Então, assim, mas para efeito de prova, regra geral, que a doutrina mais ampla adota, presunção de legitimidade. É atributo do ato administrativo a presunção de legitimidade. Essa presunção é uma presunção absoluta ou relativa? É uma presunção relativa. Ou seja, é uma presunção que admite prova em contrário. Ou seja, você pode tentar rechaçar essa presunção. O ato administrativo vem com essa presunção com ele. É um atributo dele, é uma característica dele. Porém, o administrado, aquele que eventualmente se sinta lesado, pode tentar afastar, tentar rechaçar essa característica do ato. Então, admite prova em contrário. Primeira consequência disso aí é a inversão do ônus da prova. Bem, como assim? Inverte o ônus da prova? O que você entende por isso, amigo? A inversão do ônus da prova, mas eu estou falando do ato administrativo. Então, assim, se ele presume-se legítimo, o particular que se sentir prejudicado tem que mostrar que ele é legítimo. Então, ele vem com essa característica forte. O particular é que vai ter, que ela fez um raciocínio aqui, uma presunção de inocência, e na construção da ideia é válida, mas assim, tem uma presunção de legitimidade. Você vai ter que provar, o particular que quer afastar aquele ato ali, quer dizer que ele é um ato ilegal, ele vai ter que o quê? Inverter o ônus da prova no sentido de demonstrar que o ato não é legal. Não é a administração que tem que demonstrar, o ato é válido. Não, é o particular que tem que demonstrar que ele é legal. Por isso, se falar na possibilidade... Justamente, perfeito. Bem, dessa presunção de legitimidade deflui a autoexecutoriedade. O que significa autoexecutoriedade? A autoexecutoriedade é a característica do ato administrativo de que, para ele ser cumprido, para ele ser executado, não há necessidade de um prévio acertamento ou da manifestação do Poder Judiciário. Então, o que vocês têm que ter em mente, na autoexecutoriedade, a administração pode executar o ato coativamente, pode estar impondo aquele ato, porque decorrência da presunção de legitimidade é que a administração não precisa da manifestação de um outro poder, no caso o Poder Judiciário, para poder atuar. Exemplo prático disso, da autoexecutoriedade. Vamos lá. A administração precisa, para fiscalizar um estabelecimento, a vigilância sanitária, precisa de um mandato judicial? Não. É decorrência da presunção de legitimidade que a administração possa estar fiscalizando os serviços públicos afetos a ela. Cada ente tem a sua responsabilidade constitucional, a sua atribuição constitucional, mas assim, sem necessidade de um prévio acertamento com o Poder Judiciário, uma prévia manifestação do Poder Judiciário. Agora, existem exceções a essa autoexecutoriedade. Exemplo clássico seria o quê? A desapropriação de um imóvel. A administração não pode chegar, você está em casa lá, vendo o seu programa, tal, você bater na sua porta e falar assim,
pessoa, seu imóvel está desapropriado, o senhor queira se retirar, o caminhão está ali para você fazer sua mudança. Não é assim. Nesse caso, nós não temos autoexecutoriedade, seria uma exceção. Nós teremos uma heteroexecutoriedade. Outro exemplo seria a execução fiscal. Uma execução fiscal, né, uma ação executiva em face do contribuinte, normalmente. Essa execução fiscal, a administração não pode retirar bens seus sem o devido processo judicial. Aí não atua a autoexecutoriedade. Mas, em regra, os atos administrativos têm essa característica intrínseca da autoexecutoriedade. Vocês podem ver na prova também o termo executoriedade. Seria a mesma coisa, seria o sinônimo para a doutrina do direito administrativo. E, por fim, dentre essas características do ato administrativo, nós temos a presunção, a imperatividade. Pois bem, o que seria a imperatividade? A administração pode impor coativamente os seus atos. É decorrência de todo esse arcabouço, meio que positivo mesmo, né? Na realidade, ela vai estar atuando, vai estar impondo os seus atos coativamente aos administrados. Meus alunos, não confundam atributos ou características do ato administrativo, que é o famoso PAI, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade. Para alguns autores até tem exigibilidade, é o Celso Antônio Bandeira de Mello, e a tipicidade, a Maria Silva de Pira, a que compôs vocês, a obra cobrada foi José dos Santos Carvalho Filho. Então vamos trabalhar com essas características. Mas não confundam, porque é bem provável que caia o poder de polícia, né? Com os atributos ou características do poder de polícia. Lá nós temos o famoso DAC, DAC, discricionariedade, autoexecutoriedade, coercitividade ou coercibilidade. Coercitividade ou coercibilidade. O famoso DAC. Então, atributos do poder de polícia, DAC. DAC. D de dado, A de alfa, C de casa. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade ou coercitividade. Já no ato administrativo, os atributos ou características, eu vou colocar no quadro depois, nós teríamos a presunção de legitimidade, a autoexecutoriedade e a imperatividade, o famoso PAI. Tá ok? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, vamos lá. Todos sairão vitoriosos, não tenho dúvida. Tá bom? Classificação dos atos administrativos. Bem, José dos Santos Carvalho Filho tem uma classificação, e aí é um pouco memorização mesmo, é mais para vocês saberem identificar. Não é matéria muito comum. Ato geral, ato individual, não costuma cair com tanta frequência quanto os elementos, requisitos ou pressupostos, ou ainda as formas lá de convalidação, ou ainda as formas de desfazimento coletivo, tá? A classificação dos atos administrativos, mais a título ilustrativo, eu diria que aquela que divide os atos em compostos, complexos e simples, é a que normalmente mais cai, sobretudo distinguir ato complexo de ato composto, tá? Mas vamos à primeira aqui. O primeiro critério é o critério dos destinatários. E aí nós teríamos os atos gerais e os atos individuais. No critério dos destinatários, atos gerais, geral, no sentido de atingir uma quantidade indeterminada de pessoas. Um decreto, né? Um decreto que estabelece um rodízio de veículos num determinado município atinge uma quantidade indeterminada de pessoas. E aí, nos atos individuais, a gente tem uma divisão em ato individual simples, né? Concreto, ou ainda o ato plurimo. Quer ver um ato individual plurimo? Vai ser o ato que irá nomear os senhores para a Guarda Municipal de Niterói. É um ato individual que eu falo, mas não é só a Ana Paula, Bruno, enfim, a Aline, todos que estão aqui, são os outros também, mas é individual, sim, no sentido de atingir cada um daqueles aprovados. Não é uma quantidade indeterminada de pessoas, a quantidade é determinada. Daí o ato ser individual, plurimo, porque tem uma
uma pluralidade de pessoas, porém determinada, tá bom? Critério das prerrogativas. Os atos podem ser de império ou de gestão. Os atos de império, eles têm a característica marcante dele do que? A imposição coativa. Essas características que nós vimos até agora, né? Da imperatividade, da auto-executoriedade. Agora, é correto afirmar que todo ato administrativo tem a característica da imperatividade, por exemplo? Não. Existem atos de consentimento, atos que a administração permite a prática de algo, ou autoriza, ou licencia a prática de determinada atividade, que são manifestações que não têm essa característica de imperatividade. Guardem isso. Então, nem todos os atos possuem aquelas características. Pode cair, de repente, numa eventual prova. Tá? Ato de gestão. No ato de gestão, o Estado está no mesmo patamar, Estado aqui no sentido lato sensu, está no mesmo patamar que o particular, no ato de gestão. Ele atua em pé de igualdade. Já no ato de império, não. O império tem imposição coativa. Tem a característica ali presente de imperatividade, de auto-executoriedade em decorrência da presunção de legitimidade. Quanto ao critério de intervenção da vontade administrativa, vou para a classificação, costuma cair mais. Simples, compostos e complexos. Depois vocês deem uma lida com calma, tá? Bem, ato simples, o próprio nome diz, a vontade de um só órgão faz esse ato se aperfeiçoar. Basta a vontade de um único órgão. Porém, no ato complexo, a vontade se funde para formar um único ato. Perfeito? Vai resultar da manifestação de dois ou mais órgãos, essa vontade irá se fundir para aperfeiçoar e formar a manifestação de vontade como um todo. Perfeito? E por fim, no ato composto, existe uma vontade principal, as demais são instrumentais. Seria o caso, por exemplo, de um visto, uma homologação de uma licitação, um ato ali isolado, que na realidade é instrumental, mas é uma condição de executibilidade daquele ato. E por derradeiro, o critério dos efeitos, atos constitutivos, declaratórios e enunciativos. Constitutivos a gente já vê, eles alteram uma relação jurídica, pelo próprio nome, constitui, altera uma relação, negando algo ou definindo algo, tá? Declaratório é uma situação pré-existente, algo pré-existente atesta algo que já existe, declara um direito que a Aline, em tese, já teria, já faria juízo. E por fim, os enunciativos, que vão indicar o juízo de valor. É o caso, por exemplo, de um parecer, de um documento opinativo da administração. Esse enunciativo vai ter um juízo de valor. E, por fim, o último critério, revogável e irrevogável. A gente viu quando estudou ali revogação, anulação, a gente comentou, tá bom?